RCP Notícias. Em Cabo Verde já são 7 horas. Vamos então para as notícias. No primeiro jornal, a abrir os destaques desta edição. A primeira grande prioridade do Governo no quarto ano de mandato é a resolução do problema dos transportes aéreos e marítimos interilhas, meta do Primeiro-Ministro ontem na coletiva de imprensa para assinalar 3 anos de governo. A RTP dá conta que as autoridades portuguesas endurecem as condições para a obtenção de vistos para cidadãos da CPLP. Ministério da Educação e sindicatos voltam hoje de manhã à mesa de negociações com mediação da Direção-Geral do Trabalho. Jornadas de enfermeiros na Universidade do Mindelo e na UniCV na Praia. A Associação Sindical dos Conservadores e Notários faz hoje 20 anos. Prepara Conferência Internacional em setembro. Registros e notariado no âmbito da CPLP e a sua inserção no mercado globalizado. Cabo Verde deve estar bem representado na primeira Feira de Artes e Cultura de África Ocidental, que tem lugar em Côte d'Ivoire de 21 e 28. O artista plástico Tutu Souza defende que o Ministério da Cultura e Indústrias Criativas deve assumir a organização da delegação de Cabo Verde. Conhecidos os destaques, agora o desenvolvimento destas e de outras notícias numa edição do Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Votos renovados de bom dia. Vários focos de guerra no mundo. Na Ucrânia, a Rússia ganha terreno ligeiramente. Ataques massivos continuados desde sexta-feira passada, e é nesse interim que o secretário de Estado norte-americano chegou hoje de manhã para uma visita surpresa a Kiev para tranquilizar os ucranianos. Na faixa de Gaza, o exército israelita aumenta os ataques aéreos hoje de manhã, uma situação que representa um retrocesso nas negociações de trégua, segundo o governo de Qatar. Os Estados Unidos disseram ontem à noite que estão preocupados, apelam a Israel para investigar após uma reportagem da CNN sobre as condições degradantes a que estão sujeitos prisioneiros palestinianos, uma situação a que ainda o governo israelita não respondeu. A primeira grande prioridade do Governo no quarto ano do mandato é a resolução do problema dos transportes aéreos e marítimos interilhas. A meta é estabelecida pelo próprio Primeiro-Ministro na coletiva de imprensa para assinalar os 3 anos de governação do segundo mandato do MPD. Primeira prioridade, resolver este problema aqui dos transportes aéreos internacionais, no caso da estabilização da TACV, e os transportes aéreos interilhas e transportes marítimos interilhas, estabilizar, crescer e desenvolver. Desenvolver o setor também não só com estas empresas públicas, mas por exemplo, low cost, que vai operar a partir de outubro, através de EasyJet, vai introduzir aqui um fator de baixa de preços significativos, primeiro nos voos de Portugal para Cabo Verde, é voar para Cabo Verde por 89 euros ou até 100 euros. Isto faz parte também daquilo que é oferta de transportes. Isso só acontece porque criamos condições para que isso acontecesse, não é geração espontânea. O Governo decide intervir na TICV. Uma resolução do Conselho de Ministros publicada ontem autoriza o Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças e o Ministro do Turismo e Transportes a celebrar contratos para garantir a mobilidade aérea interilhas e encontrar soluções alternativas a curto, médio e longo prazo relativamente ao transporte aéreo regular interilhas. A mesma resolução dá ainda poderes aos 2 membros do Governo para determinar a extensão das participações do Estado junto da
da TICV Bestfly, podendo alienar, adquirir ou manter parte ou totalidade das ações da empresa. As contas apresentadas ontem pelo Primeiro-Ministro na coletiva de imprensa indicam que os jovens que optam por ficar no país são em maior número dos que se decidem a sair à procura de uma vida melhor. Os números que nós temos demonstram que efetivamente tem havido um aumento da procura de vistos por motivo de trabalho. Mas estão a sair hoje com muito maior proteção do que saíam antes. Mantendo as coisas constantes, a procura de saída iria continuar a existir. Só que sairiam para ir para Portugal sem nenhum direito, sem nenhum enquadramento, sujeito à exploração, como está a acontecer um bocado por aí. Hoje, aqueles que optarem por sua iniciativa própria ir trabalhar, por exemplo, em Portugal, se forem ao abrigo do Acordo de Mobilidade Laboral, vão com direitos laborais, quer dizer, segurança social, assistência médica, garantia de, para a mesma função, ter o mesmo nível de remuneração. E, em algumas situações, garantem habitabilidade. Ulisses Correia Silva realça que os jovens saiam hoje do país com mais formação, e aqui entra o hub que o governo está a montar em parceria com Portugal. Então, um investimento de 4 milhões de euros dentro desse pacote para formarmos os nossos jovens, para aqueles que querem ficar, mas para aqueles também que querem outras soluções, e abrir, portanto, essa perspectiva também para jovens de São Tomé, jovens da Guiné-Bissau, e funcionarmos aqui como uma plataforma de qualificações. Eu não vejo isso como um drama, vejo isso como um momento de adaptação às novas condições que foram criadas, às oportunidades, mas depois já de se estabilizar em algum ponto para podermos depois tirar os ganhos desse próprio processo. Uma reportagem difundida ontem à noite pela RTP dá conta que os vistos para cidadãos da comunidade de países de língua portuguesa vão ter regras mais exigentes. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário, explica porquê. Vamos ser um bocadinho mais exigentes, nomeadamente no visto para a procura de trabalho. Quer dizer, a pessoa vai ter de demonstrar que tem condições para subsistir em Portugal enquanto andar à procura de trabalho. Que venham para Portugal, venham com a defesa plena dos seus direitos, mas sem correrem em situações de autêntica marginalidade, de pobreza, de isolamento, o que nem é bom para eles, nem é bom para o país. Portugal, se precisa de mão de obra, pronto, tudo bem, recorre à mão de obra estrangeira, tem de garantir os direitos das pessoas que vêm, mas também não tem as portas escancaradas para vir qualquer pessoa e que fica por aí, ó Deus darás, muitas vezes sem conseguir garantir a sua subsistência. A RTP refere ainda que os imigrantes devem pagar quase 400 euros à Agência para a Integração, Migrações e Asilo. O pagamento deve ser efetuado em 10 dias para evitar a anulação dos processos de regularização de residência. O Ministério da Educação e os sindicatos voltam hoje de manhã à mesa de negociações com mediação da Direção-Geral de Trabalho. Ontem, à saída da primeira ronda, o presidente do Sindicato Nacional dos Professores deu garantias que os professores suspendem a greve agendada a partir de amanhã, só em caso de uma promessa de pagamento entre 2024 e 2026 do subsídio para a não redução da carga horária e reajuste salarial. Jorge Cardoso acusa o Ministério da Educação de ter ido às negociações de mãos vazias. Não trouxeram nada. Nós queríamos ver, de facto, o documento, por escrito, por parte do Sr. Ministro, do Governo, aliás, porque teremos que assinar com o Governo. De modo que não houve nada. Porque eles não querem facultar eu, e a responsabilidade é com o Ministério da Educação. Porque o quê? Querem experimentar a classe docente. Terá uma resposta de vida. Sem resposta do Ministério da Educação, os professores podem iniciar a greve amanhã. A bastonária da Ordem dos Psicólogos alerta que as instituições de ensino superior devem investir mais na saúde mental dos estudantes para um maior desempenho académico. Denis Oliveira participa hoje na 12ª Semana de Saúde dos cursos de enfermagem da Universidade de Mindelo, a antecipação com o jornalista Ailson Martins.
Na ausência de saúde mental, o desempenho académico está comprometido. A afirmação é da bastonária da Ordem dos Psicólogos em Cabo Verde, a propósito do tema saúde mental no contexto académico, estratégias para uma jornada mais leve, que abordará durante a 12ª Semana da Saúde do curso de Enfermagem na Universidade de Mindelo. Denis Oliveira diz que a ausência de saúde mental é um dos motivos do abandono escolar. As instituições de ensino superior no investimento na saúde mental dos estudantes, porque na ausência da saúde mental o desempenho académico também está comprometido e muitas vezes é motivo do abandono escolar. E nós sabemos que a análise custo-efetividade destes tipos de intervenção, portanto, focada na promoção da saúde dos estudantes, é vantajosa e, portanto, programas de promoção de saúde e educação para a saúde, com gabinetes que ofertam serviços preventivos, mas também serviços de desenvolvimento pessoal e mesmo remediativo. Denis Oliveira afirma que durante a sua intervenção irá abordar algumas estratégias para promover a saúde mental dos estudantes no contexto académico. Construir e manter relações saudáveis é muito importante, nomeadamente para os estudantes que estão deslocados, ou seja, aqueles que vêm de outras ilhas para estudar e que, portanto, estão aqui longe do suporte social e familiar. Conversar com os amigos ou outras pessoas significativas também é muito importante para dar voz àquilo que sentem e pensem. Também procurar ajuda especializada, geralmente também vemos que diante do sofrimento psicológico o estudante muitas vezes, e a própria evidência científica aponta que um número muito baixo procura apoio psicológico, e isto não só relacionado com as crenças, portanto esta dificuldade ou esta barreira na procura de ajuda, não só relacionada com as crenças, mas também com o estigma ainda em torno da saúde mental. A 12ª Semana da Saúde do curso de Enfermagem decorre desde ontem e decorrerá até o próximo dia 18 de maio. A 9ª Jornada Científica de Enfermagem da UniCB tem lugar hoje. A coordenadora do curso de licenciatura realça que um dos objetivos é o estímulo à participação social. Nós aproveitamos essa oportunidade para fazer com que eles sejam mais protagonistas nesse papel da extensão, ou seja, eles são moderadores, eles apresentam trabalhos relacionados à inovação, à tecnologia, e os trabalhos que eles vêm desenvolvendo do 1º ao 4º ano. Então é uma oportunidade para eles treinarem essas habilidades todas e irem fazendo a sua construção na vertente da investigação e na vertente da extensão. Tecnologia em saúde e inovação é um dos painéis da jornada e aqui, esclarece Helga Carvalho, os alunos têm a oportunidade de submeter a concurso trabalhos realizados, que depois são avaliados por um conjunto de júri, e os estudantes também participam e votam, e há uma pessoa, um grupo que vence nesta apresentação. Tem mais um trabalho que tem a ver com ideias inovadoras de saúde, que normalmente está relacionada a um negócio associado, certo? É uma ideia associada. Então, uma ideia social relacionada à saúde. Então, é um projeto em que os estudantes desenvolvem na disciplina de integração à vida profissional, apresentam uma ideia de implementação de um aspecto da área de saúde, que pode ser atendimento a doentes crónicos, que pode ser um projeto de empreendedorismo de caráter lucrativo, que normalmente é prestação de cuidados a pessoas dependentes, que pode ser também atendimento em saúde escolar. A jornada, a 9ª Científica de Enfermagem da UniCB, é aberta hoje de manhã pela Nobel, presidente da Faculdade de Ciências e Tecnologia, Maria dos Anjos, recentemente eleita. A Associação Sindical dos Conservadores e Notários comemora hoje 20 anos em preparação para setembro, 5 e 7, na cidade da Praia, uma conferência de cariz internacional, os registros e notariado no âmbito da CPLP e a sua inserção no mercado globalizado. Reportagem Ernestina Lopes. Em 2004, um grupo de 9 conservadores e notários tiveram a ousadia de criar a Associação Sindical dos Conservadores e Notários de Cabo Verde para proteger os interesses da classe. 20 anos depois, Jorge Pires, que está à frente da associação, mostra-se satisfeito com a entrada de mais conservadores e notários associados, mas é número ainda insuficiente. Por isso precisamos de mais pessoas para a carreira,
para robustecer a carreira, né? As duas carreiras, e também desanexá-las, quer dizer, quem é notário, quem é conservador. E não confluir as duas funções numa única pessoa, que é contraproducente, porque nós consideramos que não são ganhos nesse aspecto. Temos esperança de que o futuro nos reserve coisas boas, né? A classe dos conservadores e notários considera Jorge Pires são peças fundamentais para o desenvolvimento do país. A estabilidade do país. Um país sem um registro, sem um notariado eficiente, é um país que está em descalabro económico, porque ninguém acredita na segurança jurídica dos atos extrajudiciais. No decurso das atividades comemorativas dos 20 anos de existência, será realizada a primeira conversa denominada Conversas de Tábuas com antigos ministros da Justiça. Mas o ponto alto das celebrações será a realização de uma conferência de cariz internacional que deverá acontecer em setembro na cidade da Praia, com o tema central os registros e notariado no âmbito da CPLP e a sua inserção no mercado globalizado. 14 é um dia de reflexão, porque as atividades virão depois. Nós vamos apresentar o site, não vai ser no dia da manhã, mas estamos a pensar de que será no decorrer dessa semana ou da próxima. O evento maior vai ser realmente uma conferência internacional que está prevista para o mês de setembro, em que pensamos trazer colegas nossos de países de língua oficial portuguesa e também de vizinhos de Senegal, Burkina, Benin e até das Maurícias, porque eles têm um sistema notariado muito mais evoluído que o nosso e é bom aprender com eles também. A Associação Sindical dos Conservadores e Notários de Cabo Verde, que celebra hoje o 20º aniversário. Cabo Verde deve estar representado na primeira Feira de Artes e Cultura de África Ocidental, que tem lugar em Côte d'Ivoire de 21 a 28 de setembro, por iniciativa da CDAO e da União Económica e Monetária da África Ocidental. O artista plástico Tutu Souza advoga que cabe ao Ministério da Cultura e Indústrias Criativas assumir a organização da delegação de Cabo Verde. Eu acho que podia ser feito uma seleção cuidada, uma seleção sem pensar em beneficiar aqueles que de alguma forma tentam, vou tentar expressar utilizar uma palavra mesmo a brincar, subeixar os nossos governantes para participar. Isso tem que ser uma coisa bem feita, a seleção tem que ser bem feita, cuidadosamente, para não só beneficiar amigos, mas sim para beneficiar os artistas que têm feito um trabalho coeso na promoção da nossa arte e da nossa cultura. A primeira Feira de Artes e Cultura da CDO tem como lema a cultura, catalisador da paz, da diversidade e da integração económica e social na África Ocidental. Apresentada sábado passado em Abidjan, o Ecofest deve reunir os 15 Estados-membros, incluindo os 8 da UEMOA. A Comissão da CDO vê o Ecofest como uma oportunidade para engajar as autoridades públicas, os atores públicos e privados do sector cultural na promoção da riqueza cultural da região da África Ocidental. Tutu Souza acaba de regressar de Dubai depois da participação na 10ª edição da World Art Dubai de 25 a 5 de maio. Edição especial com 5 dias de feiras de arte, onde participaram cerca de 3.800 artistas do mundo todo, e eu fui o único cabo-verdiano a participar. Hoje eu sou representado a nível dos Emirados Árabes Unidos por uma galeria de arte famosa, gostaram do meu trabalho. Acabei de fazer um contrato com eles e, graças a esse contrato, vou regressar ao Dubai no mês de agosto para uma exposição a solo, onde eu vou falar do outro lado da moeda, é o título da exposição. Vai ser uma exposição com pinturas e esculturas, é a primeira vez que eu vou apresentar esculturas minhas numa exposição, vai ser uma coisa inédita. E estou muito esperançoso que essa exposição faça sucesso. Tutu Souza confessa que está a mudar para a escultura, agora que está em vias de completar 30 anos de carreira.
Assembleias municipais vão estar reunidas na Praia e no Porto Novo. Na Praia, além de vários projetos de loteamento, há um programa em alinhamento, um programa de legalização da habitação. Em Santo Antão, no Porto Novo, a UCID está contra o empréstimo bancário que a Câmara Municipal de Porto Novo pretende fazer e que será apresentada na sessão que começa hoje, que autoriza a Câmara Municipal a contrair 2 empréstimos junto do Banco Cabo Verde de Negócios no valor total de 420 mil contos, diz o representante da UCID em Santo Antão, que se trata de uma manobra para manipular a consciência dos menos atentos. Carlos Santos já te tinha dito que o secretário de Estado norte-americano encontra-se em Kiev para uma visita surpresa e dar sinal de tranquilidade aos ucranianos agora que há uma ofensiva. Mas o presidente Zelensky deu ontem garantias num tweet que a Ucrânia resiste. Júlio Vera Cruz Martins, é o final desta edição do primeiro jornal, a segunda desta semana. Hoje é terça-feira, dia 14 de maio. Notícias atualizadas hora a hora aqui na rádio que liga o país. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV